Ora, muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. É naturalmente um momento importante para nós, aqui na Casa da Arquitetura, poder fazer o lançamento de uma edição especial de uma revista que tem feito história na edição portuguesa, uma revista especializada, inclusivamente no momento em que nós sabemos que, infelizmente, as revistas de arquitetura, e se calhar não só as de arquitetura, passam grandes desafios numa era digital e numa era em que há uma rapidez da apresentação de conteúdos em detrimento, muitas vezes, da profundidade da análise, da crítica da arquitetura. E dessa forma, eu acho que este caso da revista Arqueá é um caso muito bem sucedido, porque tem-se mantido ao longo de muitos anos, resistido a esta pressão e continuado a manter estas reflexões, também muito transversais, para além de olhar a arquitetura no estrito senso, que tem uma pauta que nós achamos bastante desafiadora, e que, a convite da direção da revista, que eu agradeço ao Vítor, este convite ou este desafio à Casa da Arquitetura para poder fazer um número inteiramente dedicado à Casa da Arquitetura, mantendo sempre a pauta e os conteúdos que costumam nortear a revista. E, portanto, as minhas primeiras palavras é de agradecimento à revista, dizer que foi para a Casa da Arquitetura um enorme desafio poder responder a este desafio e mostrar o quão contente nós estamos quando pegamos nesta revista impressa, que é sempre já não digo um luxo, porque nós não devemos encarar as revistas como um luxo, porque estamos a condená-las a um artigo de luxo, não é de luxo, é de extrema necessidade, de mais imperativa necessidade, mas conseguir olhar e voltar a ver a crítica a funcionar, o projeto de arquitetura bem documentado, a reflexão sobre a arquitetura e, neste caso, sobre o trabalho da casa e dos players que conjuntamente trabalham com a casa. Eu quero também aqui, e é importante referenciar isso, entre o meio de colegas que aqui estão, e referenciar que também a casa, neste momento de difícil que é o que todos vivemos e temos-nos tentado adaptar à segurança e às vezes até aos impedimentos que estes momentos da pandemia nos obrigam a todos, mas felicitar a vocês que aqui estão presentes e felicitar a Câmara Municipal de Matosinhos, na pessoa do seu Vice-Presidente, que é a ideóloga desta Casa da Arquitetura, no então o seu Presidente da Câmara, que olhou para o território de Matosinhos e para o vazio que havia relativamente à arquitetura e às instituições de arquitetura. Museus de Artes Contemporâneas existiam vários no país, dedicados à música também, e é também importante salientar esta visão que a Câmara Municipal de Matosinhos teve ao incentivar a criação de uma instituição como a Casa da Arquitetura, e falo isto porque estamos exatamente num momento reflexivo sobre a atividade da Casa, de convidar vários arquitetos, outras entidades públicas e privadas, outras instituições, empresários, a juntarem-se a uma só mesa para lançar esta ideia do que seria o então Centro Português de Arquitetura. Naturalmente, a Casa da Arquitetura esteve muito tempo a trabalhar e sem ter as condições que permitiam ser o Centro Português de Arquitetura, e só com a construção deste edifício ficaram salvaguardada a possibilidade de guardar os acervos, de cuidar os acervos, de fazer exposições de grande dimensão e atividades que às vezes chegam à casa dos 3.000 pessoas por evento e, no fundo, democratizar o acesso à arquitetura. E assim, na pessoa do seu Vice-Presidente também aqui presente, que continuam a dar a atenção que a Casa da Arquitetura merece e que nós achamos que a arquitetura merece na sociedade, agradecer o apoio.
E, postas estas primeiras palavras, eu queria passar ao Vítor, que faça um bocadinho uma análise do que foi especificamente este projeto, e depois falaremos um bocadinho sobre alguns conteúdos que eu gostaria de ressalvar, e depois abrindo um bocadinho o diálogo. Vocês naturalmente receberam a revista agora, mas terão a oportunidade de analisar, de questionar e de respondermos nós, ou ao contrário, de fazermos nós as perguntas e talvez vocês possam dar as respostas numa relação muito mais de diálogo, que é aquilo que nos interessa, principalmente no momento em que a sociedade está em tão grande mutação, em tão grande transformação, devido à alteração que hoje temos no mundo. Muito obrigado a todos. Vítor. Muito boa noite a todos e muito obrigado pelo convite. Eu gostava de começar por dizer que para nós, para a revista Arca, foi com uma enorme satisfação poder corresponder a este convite da Casa da Arquitetura para fazer este número especial. E eu diria até que foi uma honra. E porquê? Porque nós, sem sombra de dúvida, achamos que com este número desta revista nós podemos associar-nos a um projeto, a uma instituição que, na nossa opinião, na minha opinião particular, apesar de jovem ainda, tem já o seu lugar. E tem o seu lugar bastante importante no contexto da arquitetura portuguesa. E estou ciente de que ela vai continuar a fazer um trabalho fundamental, sobretudo em manter a credibilidade que a arquitetura portuguesa contemporânea tem hoje, e isso parece-me bastante também importante, e parece-me que seria bastante importante que ela no futuro pudesse manter, digamos, este protagonismo e até desenvolvê-lo. Porque eu acho que esta casa está a fazer história, não é? E quando, ainda por cima, pensamos que aqui esta casa vai guardar um conjunto de acervos, já guarda, portanto, sem sombra de dúvida, podemos dizer que ela está a fazer história e vai continuar a fazer história. E já agora, fazendo uma ponte com a nossa revista, eu gostava de dizer que a nossa revista vai fazer 21 anos, aliás, já fez. O que começa a ser um caso raro de persistência, porque estes 21 anos foram de publicação contínua, nós nunca interrompemos, felizmente. E, portanto, eu lembro-me que quando nós começámos havia a Arquitetura em Vida, a Architeti, a Arquitetura Portuguesa, havia a revista de Arquitetura, dessa altura penso-me que era ainda a Associação dos Arquitetos Portugueses, ainda não era a Ordem, e o que é verdade é que todas elas já desapareceram e nós continuamos. Como o Nuno disse, fazer uma revista e manter esta revista durante 21 anos não é nada fácil. Porquê? Porque, de facto, vivemos num mundo digital onde cada vez há potência mais para estas revistas serem online, o mesmo, aliás, acontece com os jornais, como vocês sabem, e algumas revistas já fizeram isso, também algumas estrangeiras. No entanto, nós sempre achamos que, sempre persistimos nesta ideia de manter a revista impressa, a física, e hoje, não sei se é a vossa opinião, mas eu hoje estou plenamente convencido de que o livro impresso, a revista impressa, não vai desaparecer, antes pelo contrário. Mas isso, digamos, é uma opinião própria que pode revelar-se até depois errada. De qualquer modo, o que eu gostava de dizer também é que nestes 21 anos nós começámos com a ideia de ter uma revista que aliás a arquitetura portuguesa contemporânea, a arte e o design. Nessa altura não havia nada que fizesse, digamos, essa ponte entre estas três disciplinas
e o que é facto é que sempre mantivemos este projeto. Eu diria até que nós somos um bocadinho conservadores na linha que sempre mantivemos e muito conservadores, penso que na exigência. Portanto, eu próprio acho que tudo o que nós fazemos na vida, para ter qualidade, tem que ter exigência, não é? E nesse aspecto nós continuamos a querer ter essa exigência, nós não publicamos tudo o que nos aparece, não fazemos as nossas seleções, mal ou bem, podem ser discutíveis. E fazendo agora novamente a ponte com a Casa da Arquitetura, eu recordo-me que a primeira vez que estive aqui em trabalho e quando tive a oportunidade de visitar as entranhas da casa, nomeadamente a parte do acervo, uma das coisas que me surpreendeu foi, por um lado, a qualidade das instalações, mas, por outro lado, o modelo organizativo, o profissionalismo das pessoas e mais surpreendido fiquei quando vi que todo este trabalho é feito com um staff relativamente pequeno, o que prova que as coisas com qualidade podem ser feitas com pouca gente. E essa exigência de qualidade aqui nota-se também em tudo, na produção gráfica dos catálogos, dos flyers, dos livros, tudo. E isso parece-me bastante importante porque eu julgo que é uma marca da arquitetura portuguesa contemporânea, como vocês sabem, digamos, saltou nos anos 70, depois da Revolução. Somos um país que tem 2 Pritzers, não é? Portanto, e isto que já não temos 3, porque já temos 2, porque temos aqui alguns arquitetos que nitidamente tinham a hipótese de ter esse prémio novamente. E eu julgo que a Casa, nitidamente, tem um papel muito importante de preservar essa credibilidade da arquitetura portuguesa. Até porque, e eu agora vou dizer uma coisa que sei que vou ser criticado, até porque as instituições que supostamente deviam representar os arquitetos em Portugal não estão a fazer esse trabalho. E, portanto, cada vez me parece mais importante o trabalho que a Casa da Arquitetura está a fazer. E, muito simplificadamente, o que nós fizemos aqui na revista foi tentar mostrar aquilo que é a atividade da Casa agora, neste momento, e aquilo que se perspectiva no futuro, que também passa por uma aposta no digital, e eu acho que, nitidamente, esse é um desafio que temos que encarar. Digamos, nós vivemos num mundo global, onde o desafio digital é irrecusável. Nós não podemos recusar. Nuno, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Sim, agora relativamente aos conteúdos da revista, eu dou uma panorâmica do que é o que se poderá ser a Casa da Arquitetura dos próximos anos e tem exatamente a ver com esta entrada no digital. Nós temos previstos para o início do próximo ano a abertura de uma outra infraestrutura, não física, como esta casa, que são cerca de 5.000 metros quadrados, mas uma infraestrutura digital, onde que nós chamamos de edifício digital, e chamamos de edifício, naturalmente, pela relação com a arquitetura, podemos lhe chamar uma torre, onde vamos somando vários níveis, vários pisos de informação, de conteúdos, sendo que o primeiro, naturalmente, é aquilo com que a Casa se dedica, que é elevar a arquitetura a todos os demais. É um princípio que fomos aferindo, que fomos melhorando, que fomos afinando e que é muito ambicioso e que a Casa da Arquitetura pretende constituir uma ideia coletiva da importância da arquitetura para a qualidade de vida de cada cidadão. Ou seja, é uma ambição que não se faz sozinho, que se faz com muitos parceiros, com muitas entidades, que é construir uma ideia coletiva dentro da sociedade, que a arquitetura importa, que a arquitetura faz a diferença, que o uso de um arquiteto, de um bom arquiteto,
pode mudar a vida de um cidadão, da sociedade, quer no seu espaço de trabalho, no seu espaço de vida, no seu espaço público. Isso leva, naturalmente, a trabalharmos sobre um triângulo de influência que nós definimos, em que temos num dos seus vértices os técnicos, quem faz a cidade, os arquitetos, os engenheiros, os economistas, os sociólogos. No outro, o poder público, que é quem gera o território, do ponto de vista central ou mais local, quem tem essa responsabilidade. E no terceiro vértice desse triângulo, o público em geral, que é o consumidor da arquitetura. O consumidor da boa ou da má arquitetura, da boa ou da má cidade. E nessa perspectiva, a Casa da Arquitetura quer, ao criar esta ideia coletiva da importância da arquitetura, que a sociedade em geral tenha, primeiro, uma maior exigência perante os técnicos e uma maior exigência perante o poder público. E, consequentemente, o poder público para com os técnicos também. E, portanto, é o que nós assistimos está a acontecer, e agora eu julgo que haverá um segundo momento dentro da sociedade, que já começa a exigir uma enorme solicitação sobre os arquitetos, uma enorme responsabilização, e que não existe ainda, no meu ponto de vista, que venho da prática profissional, o reconhecimento desse trabalho, até o pagamento dos honorários e o tempo que os arquitetos precisam para produzir essa arquitetura, porque normalmente as pessoas não entendem esse trabalho. Ou seja, há aqui uma dificuldade das pessoas, da sociedade em geral, de entender que os arquitetos não têm uma ideia e 15 dias depois carregam num botão e sai um projeto. E, portanto, é para nós muito importante nas nossas atividades conseguir mostrar o que é, às vezes, um projeto de execução, todo o processo, desde a concepção ao licenciamento, à execução da obra, ao período de pós-obra, tudo isto o arquiteto trabalha. E muitas vezes chega a períodos de 10 anos para a construção de um edifício ou de um espaço público. Hoje já começa a haver, felizmente, o entendimento, pelo menos em Portugal, naturalmente, e às vezes nós comparamos com outras realidades com quem trabalhamos muito, que é o Brasil, que tem arquitetos de grande qualidade, de excelência mesmo, mas que ainda não há o reconhecimento da qualidade desses arquitetos. Portanto, o trabalho que a Casa da Arquitetura está a fazer é naturalmente nacional, em primeiro momento, para a constituição deste entendimento coletivo dentro de Portugal, mas também para a promoção da arquitetura lá fora, noutros territórios. E esta concepção, que sendo o Centro Português de Arquitetura, naturalmente não é só de Portugal, não é só de Matosinhos, está em Matosinhos, é português, o seu ADN é português, mas quer trazer o que de melhor se faz lá fora a Portugal e levar também o que se produz aqui em Portugal e dentro da Casa da Arquitetura lá fora. E isto é mostrado no chamado primeiro piso desse edifício digital, em que mostramos, por exemplo, uma exposição e mostramos tudo o que está assente nessa exposição, tudo aquilo que a exposição mostra, a exposição em visitas virtuais, toda a informação produzida nessa exposição, como é que se relaciona com a sociedade, os debates que fizemos, as conferências que se fizeram. Fica tudo aí alojado para que possamos ver aquilo que foi o debate da arquitetura sobre aquele tema que a Casa da Arquitetura levou. Depois temos um segundo piso, que é o que nós arquivamos aqui, é a Casa ou Arquivo Digital, em que também aqui somos inovadores na perspectiva de vamos colocar online tudo aquilo que arquivamos aqui. E tudo aquilo que arquivamos aqui, dos arquitetos portugueses, dos arquitetos que estão arquivados aqui, mas que são de outras nacionalidades, é reconhecido e conhecido de toda a gente os dois arquivos que trouxemos do Brasil, a coleção de arquitetura do Brasil, uma exposição, uma coleção coletiva, que foi um grande trabalho onde nós aprendemos muito na Casa da Arquitetura a trabalhar lá fora, que queremos que esteja arquivado e que, de alguma forma, possa ser visto a partir de qualquer parte do mundo.
e a partir de qualquer parte do mundo, naturalmente, na promoção da língua portuguesa, mas também no inglês, que é a língua quase que universal, e muito em breve, se tudo correr bem, talvez nos próximos 5, 10 anos, uma terceira língua, para podermos ter Portugal de forma central, localizado no mundo. Estamos no canto de Europa, mas estamos entre dois eixos principais, digamos, entre o Ocidente, as Américas e a Ásia, tendo naturalmente no plano central a Europa e a África, não é? E esta geografia que a Casa da Arquitetura também do ponto de vista do território quer trabalhar. E o que se mostra aqui nesta revista já são projetos não construídos de alguns dos arquitetos que estão aqui arquivados. E são surpreendentes alguns desses projetos. Nós conhecemos os arquitetos, muitas vezes não conhecemos alguns das obras, e mostram um bocadinho da filosofia que conjuntamente debatemos, eu e o Vítor, que é mostrar aquilo que normalmente as pessoas não conhecem. Cerca de 70% a 75% do trabalho dos arquitetos não é construído. Logo, se não for publicado, não for estudado, esse trabalho perde-se. Ou seja, são 75% da vida dos arquitetos que corriam o risco, se não forem centrados, digamos, e cuidados na sua atenção num arquivo de arquitetura, permite depois que haja as investigações de arquitetura, as publicações de arquitetura, as exposições. E, portanto, aqui o que nós mostramos no desafio de mostrar projetos é aquilo que mais ninguém conhece, ou a grande maioria das pessoas não conhecem, são projetos não construídos que estão arquivados aqui na Casa da Arquitetura. E nesse edifício digital iremos e rompemos com um conjunto de concepções sobre os arquivos de arquitetura, porque queremos é democratizar o acesso à arquitetura. Nessa perspectiva, queremos que seja possível editar. Hoje nós sabemos que o livro já não é um negócio, não é? É muito difícil editar-se, é muito difícil editar-se com qualidade. Se houver ainda um custo sobrelevado nas cedências das imagens dos arquitetos, das fotografias dos fotógrafos, que naturalmente também têm que trabalhar, é a sua profissão, não é possível editar. E, portanto, dado o facilitismo que muitas vezes existe numa fotografia digital de um telemóvel qualquer, há uma proliferação de imagens de arquitetura, quando muitas vezes não há critério, por exemplo, quando temos no olhar de um fotógrafo, como o Luís Ferreira Alves, que recentemente depositou aqui o seu acervo. E a maneira como o Luís Ferreira Alves, por exemplo, olha para a arquitetura é em si um ato educacional. E é importante nós acomodarmos fotografias educativas também sobre a arquitetura, sobre um discurso da arquitetura, quando fazemos publicações, e quando fazemos publicações deste género que são feitas aqui nesta revista. Um terceiro edifício, o piso do edifício digital, é naturalmente a loja digital, e a loja digital, de uma forma, não há melhor maneira de eu vos explicar o que é que poderá ser a loja digital, do que tornando uma pequena comparação que é naturalmente excessiva na sua relação entre a proporção que é a Casa da Arquitetura e o que é a Amazon da Arquitetura, não é? Portanto, a Casa da Arquitetura poderia, nos próximos anos, definir o que é a Amazon da Arquitetura, que é o sítio onde nós temos as edições, onde nós conseguimos trazer e mostrar a produção do mobiliário, do merchandising feito pela casa, do mobiliário dos arquitetos portugueses, das iluminações, das luminárias desenhadas pelos arquitetos, para se poder levar ao público em geral e não ficarmos unicamente limitados a um espaço físico. Eu estou a ver aqui o Pedro América, que é nosso parceiro aqui na Casa da Arquitetura, que tem o nosso vizinho aqui com a linha da vizinha aqui em frente e que entende muito bem aquilo que nós estamos a falar, que é as limitações muitas vezes de espaço, não conseguimos mostrar tudo aquilo que nós gostaríamos de mostrar e que temos a capacidade de comercializar e de levar ao público em geral, não é? E, portanto, nós também queremos fazer deste espaço, que é o espaço físico da Casa da Arquitetura, um ponto de encontro, ao qual eu agradeço a linha da vizinha de ter sediado aqui fisicamente na Casa da Arquitetura, que não deixa a Casa da Arquitetura ter uma loja sozinha e, portanto, estes diálogos fazem-se de maneira muito construtiva e que no digital isto poderá acontecer, ou seja, temos diversas marcas que poderão, através dos seus parceiros, estar alojados aqui na Casa da Arquitetura. E agora, numa última dimensão,
ou duas últimas, das próximas dimensões da casa, porque a casa está sempre a construir, é esta questão do serviço educativo, que hoje tem um departamento próprio e que pretende, como vai ser apresentado nesta semana, fazer esta relação com o turismo, por exemplo, com a sociedade local, com Matosinhos, com as escolas Matosinhos, com as escolas do Porto, mas também começar a preparar conteúdos para poder ser, porque é importante, se nós queremos criar um futuro cliente, por assim dizer, da arquitetura, ou uma sociedade que no futuro valoriza a arquitetura, ou continua a valorizar a arquitetura, não esquecendo os seus personagens do passado, os seus arquitetos do passado, mas isto começa nas escolas desde pequenos. E, portanto, o serviço educativo tem esta dupla relação com as escolas, mas também a criação de novos públicos, as sociedades com as universidades séniores, mas também com a criação de novas relações com as visitas de arquitetura, que é importante nós considerarmos que quando nós vemos uma revista de arquitetura, quando nós visitamos uma exposição de arquitetura, nós não vemos arquitetura, vemos representações feitas sobre essa arquitetura. E nessa perspectiva é importante termos, como temos aqui, um desenho cuidado, uma boa fotografia, para conseguirmos ter a capacidade de mostrar bem a arquitetura, sendo que a arquitetura só se conhece visitando-a, vendo a sua inserção, a sua escala, a luz, e isto só é possível se os edifícios estiverem abertos, se forem permeáveis, se permitirem que entrem lá pessoas. E, portanto, a Casa da Arquitetura está também a trabalhar nesta nova, digamos, eu diria que esta viragem, coincidentemente, do tempo de quarentena, que foram este ano e meio, que vão quase a chegar aos 2 anos, serviu de eixo de charneira para definirmos a que é a Casa 2.0, que é o momento em que a Casa da Arquitetura se vai abrir naturalmente no digital, que já estávamos a trabalhar nisso, mas vai também abrir-se mais do ponto de vista do físico, porque vai permitir que muitos edifícios, e é uma aposta muito querida da Casa da Arquitetura, que eu vejo aqui a Carla Barros, da equipa de produção, num evento que é o Open House e que ficou nos últimos anos tão maniatado, que antes do Covid, num só fim de semana, tínhamos 40 mil visitas de arquitetura neste espaço territorial, que é Matosinhos, Porto e Gaia, e agora com Maia futuramente. Portanto, estamos num momento de completa viragem da Casa da Arquitetura e eu acho muito feliz esta revista, porque traz também, para além de uma visão dada nesta entrevista que eu falo sobre a Casa da Arquitetura e dos projetos que se mostram que estão arquivados, que normalmente não são conhecidos porque são projetos não construídos dos arquitetos e que é importante, por aquilo que eu falei, mostrar, mas tem um conjunto de conteúdos, de curadores, de editores do outro lado do mundo, do Japão, dos Estados Unidos, do Brasil, que olham para a Casa da Arquitetura também nesta relação de trabalho de proximidade e o porquê poder trabalhar com a Casa da Arquitetura e em que é que esse trabalho pode contribuir à arquitetura, aos arquitetos e à sociedade. Eu gostava de referir 2 pontos, que aliás já foram abordados aqui pelo Nuno. Um que diz respeito à internacionalização. De facto, eu acho que nós, portugueses, temos que ser ambiciosos nos nossos projetos. E eu sinto isso aqui nesta instituição. Aliás, é uma das razões porque eu, quando voltei a assumir a direção da revista, uma das coisas que exigi foi que a revista fosse bilingue, tivesse também até quase toda a revista em inglês. Para quem, como eu, viveu ainda no tempo da ditadura, conheceu um Portugal tacanho, pequenino, nada ambicioso, parece-me que estas novas gerações aqui em Portugal mudaram bastante a filosofia da sua própria vivência. E parece-me fundamental nós assumirmos uma ambição de não nos remetermos apenas a este retângulozinho na periferia da Europa, neste cantinho da Europa, mas assumirmos a ambição de sermos protagonistas do ponto de vista cultural, nomeadamente na arquitetura. Isso devemos fazer em tudo, e julgo que
Eu estou convencido que a Casa da Arquitetura vai ter um protagonismo não apenas nacional, mas brevemente, eu julgo que já o tem, a nível internacional. Isso para nós tem que ser um motivo de orgulho para nós arquitetos portugueses. Outra coisa que eu gostava de referir também, que foi mencionado, e que tem a ver com a questão da obra construída ou projeto. Quando nós iniciámos esta revista, há 21 anos atrás, um dos nossos objetivos era divulgar a arquitetura portuguesa fundamental, a arquitetura contemporânea, portanto, e sobretudo, ter a oportunidade de mostrar os novos arquitetos, as gerações mais novas, a pequena obra, e tentámos-lo fazer. Não foi fácil, porque depois conciliar isso com o desejo de projetar a revista a um nível exterior internacional, às vezes essas coisas não são muito compatíveis. No entanto, eu julgo que nós fizemos alguma história nesse sentido. E uma das coisas, por exemplo, que me lembro inicialmente que nós tentámos logo fazer foi publicar uma coisa que vem nesta revista, que são projetos académicos. E eu lembro perfeitamente porque é que eu insisti nisso, porque lembro que daquele primeiro número da revista Arquitetos de 1938, do Sindicato Nacional dos Arquitetos, não sei se lembram disso, foi uma revista onde estava o Pardal Monteiro, a primeira revista que publicou realmente projetos modernos. O diretor era o Pardal Monteiro, nessa altura. Eu lembro que publicou o Liceu de Beja do Cristino e o Pavilhão de Portugal em Paris, do Queiro do Amaral. Mas, ao mesmo tempo, lembro-me que uma das fotografias que estava assim em primeiro plano era uma estátua do Salazar que estava no pavilhão Ou seja, lembro perfeitamente, nós sabemos isso, que esses arquitetos, nessa altura, tinham que fazer um jogo de cintura entre aquilo que era conseguirem passar a mão pelas costas daquela gente do Estado Novo para conseguir fazer coisas que pretendiam e que eram o seu objetivo. E eu lembro perfeitamente que nesse primeiro número da revista vinham publicados trabalhos da Escola de Belas Artes de Lisboa, trabalhos académicos. E eu achei isso muito interessante e continuamos a apostar nitidamente nisso porque muitos desses trabalhos que nós publicámos, de alguns desses jovens arquitetos, estudantes nessa altura, depois, mais tarde, vieram a tornar-se alguns arquitetos bastante interessantes destas novas gerações. E uma das coisas que realmente tem sido interessante é que, a partir de certa altura, nós nitidamente achámos, e julgo que isso era comum a todas as revistas, que as revistas deviam privilegiar a obra construída, não é? Porque era mais fotogénica, era mais possível de documentar, mais rápido, pedia-se o material aos arquitetos, eles mandavam, nós publicávamos. Com a crise que nós atravessámos e com o aumento exponencial que nós tivemos nas escolas de arquitetura e de estudantes de arquitetura, nós hoje temos um mercado de arquitetura, sobretudo para a grande maioria desses arquitetos, que é da pequena obra, não é? Coisas muito pequenas e coisas que em muitos casos não se realizam. Mesmo nos nossos ateliês, que já temos muitos anos, como disse, uma boa percentagem do que nós temos lá, concursos, não sei o quê, acaba por não se construir, não é? E nós agora estamos nitidamente a repensar a necessidade e a vantagem de publicar também projeto, de mostrar projeto, não a obra construída, mas publicar projeto. Porque me parece que, aliás, eu julgo que isto corresponde até a uma certa discussão que houve, por exemplo, nos anos 80, o que é que seria mais importante, o projeto construído, o edifício construído, a arquitetura construída ou o projeto. Havia quem defendesse que a ideia estava no projeto e quem defendesse, eu comungo um bocadinho dessa ideia de que o culminar do processo da arquitetura está na obra construída, aí onde nós vemos o espaço, a luz, os jogos da luz, da cor, etc, etc, a relação com o lugar. Embora no projeto ela pode estar muito bem expressa em termos de pensamento, não é? E portanto,
Nós hoje temos perfeita noção de que a obra projetada e não construída tem uma importância fundamental até para a história da arquitetura portuguesa contemporânea. E se nós conseguíssemos aliar, e isso até é um desafio que eu lanço ao Nuno, e que penso que está a ser perseguido, se nós conseguirmos aliar esta nossa produção da arquitetura portuguesa também a alguma produção crítica e da teoria da arquitetura, seria ótimo. Nitidamente nós sentimos que há um déficit nesta vertente da teoria da arquitetura. Já tivemos anos de ouro, exatamente nos anos 70, 80, o José Manuel Fernandes, o Manuel Mendes aqui, o Michel Tessin, etc. Toda esta gente desapareceu e parece-me que deixou um vazio que seria necessário colmatar, e eu julgo que a Casa da Arquitetura pode fazer um trabalho interessante, o que está a fazer, publicando, por exemplo, este tipo de coisas que me parece importante. Eu aproveito esta deixa aqui do Vítor para dizer que a Casa da Arquitetura está muito atenta e este fenómeno que se falou sobre a prevalência, às vezes, na arquitetura portuguesa da construção ou do projeto construído face ou não construído e face à crítica, tem a ver com uma realidade que todos nós conhecemos, que foi a entrada na União Europeia, tendo havido disponibilidade financeira do país para poder recuperar um atraso infraestrutural que o país tinha na década de 80. Isso fez, felizmente, dado a oportunidade a muitos arquitetos de terem muito trabalho ou de haver uma enorme diversidade de trabalho, como dizia o Ricardo Beck Gordon numa conferência, que a arquitetura portuguesa aprendeu à razão da sua encomenda. Ou seja, nunca se tinha feito, se calhar, pavilhões desportivos, escolas, estádios, como se fizeram, mas os arquitetos portugueses souberam, digamos, ter essa encomenda, trabalhá-la, produzi-la, sair das casas e fazer muitos e muitos equipamentos e dessa maneira, digamos, pontuar positivamente uma relação do construído, mesmo com reconhecimento internacional. E eu quero aqui, está aqui o Camilo Rebelo, fazer esta referência, que é aqui também publicado, e que doou um conjunto das suas obras, melhor, dos seus projetos, que as obras estão na rua, à Casa da Arquitetura, e é muito disso um exemplo. Foi um arquiteto que trabalhou com o Eduardo Souto Moura, que esteve lá fora, que ganhou a sua experiência, que tem trabalhos individuais reconhecidos, está no apogeu da sua produção. O depósito aqui na Casa da Arquitetura também é preciso começar-se a entender que não é naturalmente para arquitetos que morreram, que pois as famílias não sabem onde colocar os seus acervos e depositos na Casa da Arquitetura, é também para arquitetos que naturalmente fizeram a sua carreira, é também para arquitetos que estão a fazer a sua carreira, porque são esses arquitetos que em primeira mão vão beneficiar daquilo que nós chamamos da internacionalização da arquitetura portuguesa. E naturalmente não é a Casa da Arquitetura uma agência de promoção da arquitetura portuguesa, mas tendo esta missão de dar a conhecer o que de melhor se produz em Portugal, naturalmente, quem irão ganhar isso são os arquitetos portugueses e a arquitetura portuguesa. Ou, ao contrário, eu diria que é a sociedade portuguesa que pode usufruir do trabalho desses arquitetos. Porque muitos deles, que é o caso do Camilo, já têm a obra realizada lá fora, poderá naturalmente, num período agora que é não direi estagnação, mas não temos o ritmo de encomenda que se tivemos nos anos 90 e no ano 2000 e até há bem pouco tempo, porque Portugal recuperou naturalmente desse atraso infraestrutural, existem coisas para fazer, existem se calhar muitas coisas para fazer que se fizeram muito mal no território nos anos 70 e nos anos 80, porque muita da construção não era feita por arquitetos. E o que é que isto aconteceu? Levou que a prática da teoria da arquitetura, chamamos-lhe assim, tivesse sido deixado para segundo plano. E, portanto, nós também, a arquitetura portuguesa, sofreu muito disto, porque não conseguimos contaminar, por exemplo, nos júris internacionais dos prémios, críticos e júris portugueses que levavam depois a que essa arquitetura portuguesa, que se fazia muito bem, ficasse para um segundo plano noutras práticas de outros países que tinham esses críticos afinados com a maneira de pensar e de produzir arquitetura nesse território.
E hoje nós temos já um conjunto de jovens críticos que são promissores e também a Casa da Arquitetura, nesta relação que criou com o Estado há muito pouco tempo, vai promover linhas de investigação para doutorandos virem aqui investigar sobre os acervos e sobre a arquitetura que está aqui arquivada, e também a Casa da Arquitetura, através do mais recente criado Centro de Estudos e Documentação, vai poder permitir haver edições sobre o pensamento e a crítica feita por esses arquitetos, de maneira a dar o espaço mediático, público que é necessário, porque é necessário naturalmente que a crítica chegue ao público em geral e que saia das universidades, que é muito bem produzida nas universidades, mas precisa de chegar à sociedade, aos arquitetos, e aqui a Casa da Arquitetura tem um papel fundamental e não se quer descartar desse papel. Portanto, no fundo, entre teoria e prática, trata-se de arquitetura, e sobre arquitetura estamos a falar, para benefício com os arquitetos da sociedade onde nos localizamos. Eu não sei se alguém quer dizer alguma coisa. Eu só queria referir mais uma coisa que me parece importante, que é, de facto, a importância, a excelente evolução no ensino da arquitetura em Portugal. Eu estou convencido que o reconhecimento que nós temos hoje a nível internacional advém essencialmente da qualidade do nosso ensino universitário da arquitetura, tanto nas escolas privadas como nas escolas públicas. Digo já, não me parece que haja essa decalagem que às vezes tantos insistem em dizer que existe e não existe. Eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que hoje qualquer aluno de arquitetura é muito melhor do que eu quando era estudante na Escola de Belas Artes. O nosso ensino, de facto, evoluiu bastante a partir de um modelo e de uma referência à Escola do Porto, sem sombra de dúvida. Há pessoas que não concordam com isto, mas eu estou perfeitamente convicto que foi isso. A Escola do Porto foi uma escola de vanguarda, arrastou todas as outras, tornou-se um modelo para o nosso ensino, e isso foi muitíssimo importante para o reconhecimento que nós hoje temos. E nessa perspectiva parece-me muitíssimo importante, e eu estou convencido que isso vai acontecer, que os estudantes de universitários que fazem as suas dissertações de mestrado, de doutoramento, etc., que fazem investigação, que é uma coisa que nitidamente ainda nós estamos atrasados, enquanto lá fora a investigação é uma atividade onde há muitos arquitetos a trabalhar. Nós aqui ainda estamos muito aquém dessa perspectiva, e é pena, porque podia ocupar um grande número de arquitetos, mas o que é facto é que esta casa pode dar condições para alguns desses jovens se entusiasmarem em seguir essa via, porque eu julgo que aqui vão encontrar muito material, e vão encontrar cada vez mais, porque se nós pensarmos que esta casa vai ter um acervo progressivamente crescente, eles têm condições para poder fazer desta casa uma aula, não é? Portanto, e poder aqui desenvolver as suas investigações, e isso parece-me bastante importante. Não sei se alguém... Devolvemos agora a palavra ao público. Não tem que ser uma pergunta, pode ser uma afirmação. Já dar os parabéns pela ambição, não é? Penso que é Com licença. Por aquilo que esteve a dizer o Nuno até agora, e o Vítor também, de empreender esta joint venture, enfim, de divulgação, bem, acho que as virtualidades da globalização impõem, digamos assim, hoje em dia este tipo de desafios, não é? Se não estamos fora do mundo, estamos cortados. Portanto, julgo que será, com certeza, uma mais-valia apostar no digital, apostar
nesta divulgação a nível mais global e dar maior visibilidade e maior conhecimento, digamos assim, daquilo que se está a fazer em Portugal. Acho que é importantíssimo, não é? Os mestres, efetivamente, contribuíram e muito para promover a arquitetura portuguesa, que neste momento acho que está a dar cartas, e muito bem. E efetivamente, isto é inegável. Aliás, cada vez mais há interesse e efetivamente Portugal está a constituir-se quase como um pequeno polo de atração, não é? Para aquilo que está a acontecer. Por isso julgo que este tipo de desafios de empreendimento são verdadeiramente importantes. São ambiciosos, mas precisamos disso. Obrigado. Precisamos disso. Agora, só mais uma outra coisa relativamente à investigação que estava a dizer, que eu acho que a investigação também tem um papel extremamente importante, e dizer que até hoje, ou não sei, a investigação tem sido feita assim de uma forma, quando digo amadorial, não significa do ponto de vista da qualidade. Estou a dizer que fazer investigação hoje em dia é uma profissão, ou é feita de forma profissional, como está a ser feito noutros países, ou então estamos a gastar mal o nosso dinheiro. Portanto, isto não quer dizer que se fez mal até agora. Estou a dizer que tem que ser reconhecida, tem que ser paga, é qualquer coisa que deve ser promovida e, sobretudo, reconhecida, porque se queremos ter uma investigação de qualidade como se faz noutros países, é preciso investimento, não é? Muitas vezes nós sabemos que muitos dos investigadores fogem da Europa para os Estados Unidos, não é? E os Estados Unidos são muito bem a captar os grandes investigadores. Depois, de vez em quando, vem quem é o investigador? Sei lá, um português, um italiano, um francês, ou sabes lá o quê, que inventou não sei o quê, ou que conseguiu. Portanto, essa fuga, não é? Temos que evitar essa fuga, e para evitar essa fuga e para manter aqui os cérebros, os investigadores, as pessoas que eventualmente estão a empenhar, é preciso profissionalizar e reconhecer a questão da investigação. Eu acho que isto é importante, por isso, mais uma vez, o vosso desafio está alinhado com não é? Obrigado. Com esses desafios. Pronto. Mais alguma intervenção? Isso. Bom, eu gostava também de dar os parabéns pela iniciativa e focar também um aspecto que me parece ser cada vez mais frequente, que será a colaboração e a participação entre várias entidades. Nós temos estado algumas vezes de costas voltadas a trabalhar de uma forma muito autónoma, e cada vez mais eu sinto em Portugal as pessoas encontrarem na partilha e na colaboração a forma de encontrar novas soluções. Aqui temos um exemplo de uma colaboração que funciona bem. E a ligação, a própria ligação entre as universidades, a sociedade, está cada vez mais a criar situações que permitem um desenvolvimento. E nesse aspecto também acho que podemos trabalhar e encontrar soluções melhores. Muito obrigado. Aqui é uma questão que eu acho que é importante, que é um bocado comum a vocês, à vossa intervenção, que é o seguinte: num país onde existe pouco dinheiro, essencialmente pouco dinheiro dedicado à investigação, à prática efetiva da investigação, e na arquitetura normalmente isso ainda é mais difícil porque as fundações da ciência e tecnologia desta vida estão habituadas a que a investigação é médica, é de todo o tipo, mas nunca da arquitetura, e que é necessário naturalmente promover essa investigação. E é também necessário uma capacidade de produzirmos investigação efetivamente útil à sociedade. Eu contactei, naturalmente, como vocês sabem, no Brasil, onde tive várias conversas relativamente aos acervos, por exemplo, e à posse dos acervos, como fosse uma questão mais importante quando falamos de acervos de arquitetura, e a posse dos acervos não é a coisa mais importante. A mais importante é a capacidade de nós investigarmos sobre esses acervos. E o que nós verificamos no Brasil é que existia um conjunto de acervos que estavam nas universidades, que faziam elas próprias
um esforço tremendo para conseguir tratar esses acervos, mas depois, muitas vezes, os investigadores dessas universidades não investigavam sobre esses acervos, ou, muitas vezes, só esses dessas universidades e não das outras universidades trabalhavam sobre esses acervos. E tem-me sido um bocado questionado isso. É uma realidade que não é do Brasil, é também nossa. E, portanto, numa sociedade como a portuguesa, em que existe pouco dinheiro, ou nós temos capacidade de colaborar, ou nós não temos futuro. Não só dentro deste triângulo que eu vos falei, existem 3 peças fundamentais que fazem girar este triângulo. Uma delas é a academia, e no meu ponto de vista é muito importante que a academia se organize. A Escola do Porto é um marco fundamental que marca, sem dúvida, um farol para o que foi a criação e a proliferação de outras universidades, que de determinado momento foi talvez excessivo, mas que hoje nós entendemos, também passou o tempo, sedimentou as melhores e permitiu que essas universidades, com alguma ambição, fossem atrás e é quase como a Via Verde, e em algumas delas produziu-se muita qualidade, porque já havia uma experiência acumulada aos ATMs portugueses, que eram muito melhores que os espanhóis que existiam há muito tempo. E nessa perspectiva eu acho que é fundamental 2 coisas. No que toca do acervo, há um desafio que ainda não foi feito em Portugal, que é, nas 26 entidades que detêm acervos de arquitetura, já para não falar nas câmaras municipais, mas era muito importante que houvesse um mapeamento do que existe em cada instituição. E qual é o estado que tem. Sem problemas nenhuns, sem vergonhas nenhumas, dizemos, olha, nós temos um conjunto de acervos que estão aqui arquivados, estão encaixotados, que não temos capacidade nem de tratar, nem de recuperar, porque não é só tratar, nem de acomodar, mas era importante que basta dizer estas 2 coisas. Olha, elas estão inventariadas, estão em tratamento ou tratadas, ou em recuperação, que existem muitos materiais. Quer dizer, para que o investigador de uma universidade diz assim, eu quero investigar sobre o fulano tal. Quem tem o fulano tal? Por exemplo, o CISA está dividido em 3 grandes entidades. A Gulbenkian, a Serralves e o CCA. E, como o CISA, existem outras instituições que têm arquitetos ou projetos de vários arquitetos. E era muito importante que houvesse este mapeamento. Isto é muito difícil, porque normalmente as pessoas acham, digamos, que a posse desse documento lhe é importante. De nada é importante, obviamente, que quem entrega um acervo, um espólio a uma instituição está a dar despesa à instituição. É preciso que as pessoas entendam isso. Mas existe, nós não arquivamos nada que não tenhamos a capacidade de poder tratar e produzir novo conhecimento. Porque senão todo esse investimento, do que são 24 horas, manter os acervos em qualidade ambientais necessárias para a sua manutenção e longevidade na qualidade do material. Muitas vezes recuperá-lo. Se tudo isso não resultar depois num fácil acesso, ou diria mesmo no universal acesso, para que todos possam estudar esses acervos, e quando digo todos, não digo apenas da Faculdade A, da Escola B, se é de Portugal, se é de Brasil, ou de onde é que é. Quando digo uma universidade do outro lado do mundo que queira estudar Eduardo Souto Moura, o Paulo Mendes da Rocha, o Pedro Ramalho, ou a Teresa, que recentemente doou todo o seu acervo à Casa da Arquitetura, possa fazer. E é muito interessante esta política de scan total de todos os elementos, porque muitas vezes o que acontece é que nós sabemos que os grandes nomes, os grandes mestres da arquitetura são o farol para que outros venham à Casa da Arquitetura pesquisar e que, no fundo, entre aspas, depois podem tropeçar neste projeto ou naquele projeto de arquitetos que eles então conheciam, mas que conseguem estabelecer relações tipológicas, relações distintas para poder promover a investigação. Portanto, eu acho que a Casa da Arquitetura quer dar esse contributo, quer pertencer a essa rede de acervos de arquitetura nacional e mundial e também, enquanto centro ou museu de divulgação, quer naturalmente se inscrever num circuito internacional para poder trazer as melhores exposições cá, a Portugal, e levar, sem problema nenhum, as nossas exposições lá fora. Portanto, eu acho que é fundamental e isto não se consegue se não houver, primeiro, uma criação de um trabalho em rede, não só entre as instituições homólogas, universidades entre universidades e centros de arquitetura entre centros de arquitetura, mas centros de arquitetura com universidades,
universidades com empresas, que é importantíssimo. A empresa, por exemplo, no caso da arquitetura, as investigações não serem apenas sobre o trabalho da cor do arquiteto A com a obra do arquiteto B, mas que sejam também investigações feitas sobre novos sistemas construtivos, novos materiais, a relação. Acho que os arquitetos portugueses hoje têm um desafio imenso quando se apresentam aí a nova bazuca, como lhes chamam, que é, vamos ter uma encomenda muito grande de habitação e vai haver dificuldades do setor de conseguir construir em tempo útil essa encomenda. Ou há inteligência da técnica ou estratégica entre o corpo técnico português e o corpo executivo e até o corpo legislativo, de conseguirmos perceber quais são os sistemas construtivos, quais são as metodologias que nós devemos abordar para conseguir construir tanta habitação num tão curto espaço de tempo. Porque se nós não tivermos esta atenção, e os arquitetos aqui são fundamentais, nem perceber que têm que fazer esse diálogo, quer seja em pré-fabricação, quer seja de outro qualquer, vamos ter uma concepção de construção igual àquela que nós hoje queremos corrigir, que foi feita num período da nossa história que não beneficiou muito o território português. Portanto, essa inteligência de fazer parcerias, não só para a investigação, que é importantíssimo, mas a investigação com as empresas para poder produzir, que é para quando for preciso fazer rapidamente, nós tenhamos a capacidade de fazer rápido, bom e barato, que é quase impossível, não é? Mas, portanto, a falta de matéria-prima, não é? Quer dizer, no outro dia eu levei o meu, desculpem esta história, mas que fiquei estupefacto, a carro à revisão e naturalmente, com toda a delicadeza, vem sempre um vendedor tentando vender um modelo mais recente e tal, e que eu perguntei, então, mas vocês têm carros? Bom, por acaso agora não temos, mas esperamos ter. Então quando é que vão ter? Eu estou a contar daqui até dezembro, isto foi em setembro, receber um carro. É verdade. É que sabe que não há chips para mandar para a Alemanha não está a fazer uma gestão e, portanto, para Portugal atribui X e a nós escolhemos Portanto, isto é o momento em que nós estamos, não é? Portanto, este plano Marshall que existe para a Europa, que vai naturalmente repensar a produção das próprias matérias-primas que foram deslocalizadas da Europa para outros locais, este sistema de localização hoje está posto em causa e é necessário que também na arquitetura nós conseguimos perceber que materiais estamos a usar, que sistemas construtivos estamos a usar, como é que Hoje o problema já não é só da relação do arquiteto e do engenheiro entre eles, do arquiteto e do engenheiro com as empresas portuguesas, mas dos arquitetos e engenheiros de uma escala mundial, porque não tínhamos a menor dúvida que muito em breve teremos também aqui em Portugal, com este volume de dinheiro que vai ser injetado no mercado, que vamos ter as empresas alemãs e chinesas a trabalhar aqui. Portanto, ou nós temos uma capacidade de qualificar o produto chinês, a mão de obra chinesa que virá aí, não tenhamos a menor dúvida. Sabemos que os arquitetos portugueses podem ser um ponto fulcral nesta transição da mão de obra. Aliás, se nós olharmos com alguma atenção, não é à toa que a maior empresa de construção, Mota-Engil, foi comprada em 33% pelos chineses. Basta nós estarmos... Isto não é uma coisa futurista, está a acontecer agora. E na engenharia, as maiores empresas de engenharia foram compradas a 100% com o capital chinês. Isto quer dizer alguma coisa, quer dizer que o know-how que essas empresas de engenharia têm vale alguma coisa para essas empresas que querem trabalhar à escala mundial. No caso da arquitetura, o que é que vai acontecer? É importante nós refletirmos sobre isso. Nas universidades portuguesas, o que é que vai acontecer? É importante nós refletirmos sobre isso. Porque isso vai acontecer já. Se nós queremos, os nossos arquitetos querem construir para além da casa portuguesa ou do equipamento que já começa a escassear, porque já construímos hospitais, já construímos estádios, já construímos centros de saúde, já construímos quase tudo. Mas se essas empresas querem vir cá, é porque o know-how que nós, arquitetos portugueses, tivemos nestes curtos 30 anos, fizemos de tudo, a nível também fizemos muitas asneiras, óbvio, mas fizemos de tudo. É útil a essas empresas.
Ou nós conseguimos, e eu lembro-me disto quando, por exemplo, com o Carlos Prata, que está aqui, fizemos uma visita há uns anos a Marrocos, em busca de trabalho, um conjunto de arquitetos, um conjunto de engenheiros e também de algumas empresas de construção, ou de materiais de construção, porque na altura a injeção iam construir mais de 150, claro, foi uma ótima experiência, uma ótima viagem, naturalmente nenhum de nós trouxe de lá trabalho como queríamos, mas passeamos, foi divertido, confesso. E passado um tempo entrou o governo português a explicar, o governo de então, a explicar o que tinha sido o processo da parque escolar. E curiosamente, dentro daquela viagem, que cada um pagou a sua viagem, havia arquitetos e engenheiros que tinham feito muitas escolas. Porque é que nós não tivemos a capacidade, por exemplo, de explicar nesse território que queriam conhecer sobre o processo que foi a parque escolar, a reabilitação da parque escolar em Portugal, de saber como é que não só se concebeu o processo administrativo da concepção dessa empresa que depois trabalharia, como é que é, mas qual é o resultado prático das escolas que realmente foram construídas e reabilitadas. E aí os arquitetos e os engenheiros que estavam ali podiam ter dado uma... Ou seja, a falta de diálogo do governo e de técnicos ainda hoje é fundamental ou é limitativa para que nós consigamos pôr os nossos arquitetos e engenheiros a trabalhar lá fora. E digo isto com uma nota muito importante sobre a internacionalização, que é assim. A falta de capacidade de trabalho e de colaboração entre os diversos players da área técnica e da construção limita-nos muito. Na altura, Portugal, estamos a falar talvez de 2008, quis concorrer a um lote de grandes obras públicas de engenharia, na altura estradas, viadutos, obras de arte, e tentou juntar um conjunto de engenheiros portugueses e de empresas de construção portuguesas a irem, porque o lote era tão grande que precisava de várias empresas de construção e várias engenharias e foi muito difícil montar esse processo. Quando vimos que em Marrocos, por exemplo, as empresas e o governo francês dizia que oferecia os projetos ao país de arquitetura e engenharia, que tinha o know-how que oferecia. Naturalmente, isto criou-nos uma certa perplexidade. Naturalmente que estávamos a ver o que é que íamos fazer, não é? Que a grande exigência do governo francês é que eu ofereço os projetos, mas as empresas construtoras têm que ser francesas. Isso leva ao quê? É que as empresas, elas próprias, depois iriam pagar aos projetistas franceses, arquitetos e engenheiros, e arquitetos, engenheiros e empresas de construção ganhariam um novo mercado do Magreb a trabalharem com essa estratégia. O que eu acho é que nós temos que pensar, primeiro, o que é que vem aí para Portugal. Esta bazuca europeia, eu duvido que haja capacidade coletiva de arquitetos, engenheiros, empresas construtoras e empresas que fornecem a construção de realizar o que vem aí, duvido mesmo. E, por outro lado, como é que nós nos podemos, a partir daqui, reorganizar? O contexto internacional mudou, a Europa, com esta questão de abrir um bocadinho os olhos contra a deslocalização de centros de produção pela Índia, pela China, não sei o quê, vão regressar à Europa. Como é que nós teremos Portugal, através dos centros de investigação, dos centros de pesquisa, dos centros de estudos universitários e não só, trabalhar com a indústria para conseguir fixar cá em Portugal esses centros de produção? Eu acho que esse é o grande desafio futuro. Desculpem ter-me alongado um pouco sobre isto, então fugimos aqui um bocadinho e não fugimos, porque no fundo a revista dará também pistas, neste caso, sobre os dossiês académicos da Universidade de Lusíada, nesta edição, que faz-nos um bocadinho pensar exatamente sobre isso. O que é que nós, Portugal e os portugueses, e os arquitetos, e as engenharias, e as empresas de construção, todo o setor, podem contribuir de forma diferente e organizarem-se de forma diferente para conseguirem manter a qualidade que hoje é produzida. Que eu lembro-me que há uns anos olhavam para a arquitetura portuguesa internacionalmente. Lembro-me de termos capas de revistas, por exemplo, de Eduardo Souto Moura, sobre a Rua do Teatro, que era o encaixe da peça
de aço que virava e fazia charneira entre o tapete e o pavimento. Eram quase trabalhos de relojoaria que deixavam deliciados a arquitetura mundial. E disseram, bom, isto agora vamos, todos nós na prática sofremos isso. Entramos na União Europeia, queríamos desenhar caixilhos e disse, eles não estão homologados. Amigo, isto agora acabou. E disseram, pronto, lá foi a arquitetura portuguesa. E não foi. A arquitetura portuguesa teve a capacidade de se unir com a indústria portuguesa, de fazerem caixilhos, de desenharem caixilhos, de desenharem peças sanitárias, de homologarem e trabalharem de uma outra forma, e hoje temos um conjunto de materiais de construção desenhados por arquitetos portugueses que estão no mundo inteiro, também levados por essa indústria, e os caixilhos são fundamentais num exemplo positivo do que foi isso. Portanto, eu acho que a arquitetura portuguesa tem muito a contribuir, desde que nós tenhamos esta capacidade de pôr em diálogo as universidades entre elas, as universidades e empresas, centros de estudos, e no caso da arquitetura, da Casa da Arquitetura, naturalmente, de fazer isso e de ajudar as outras entidades, 26 entidades que arquivam a arquitetura, de poder disponibilizar para que estes 75% dos trabalhos de arquitetos do passado não fiquem esquecidos e sirvam de alguma coisa. Muito obrigado. Não sei se Vítor quer fechar alguma coisa, não sei se há mais alguma pergunta ou alguma questão. Agradecer a todos a vossa presença e espero que gostem da revista. E em nome da Casa da Arquitetura, Vítor, dizer que foi um gosto responder a este desafio. E estar com esta audiência. E estar com esta audiência, mesmo em tempo de Covid e quase no Natal, não é? Portanto, bom Natal a todos, boas festas. Muito obrigado. Muito obrigado.